E muitos empreendedores, eles condicionam esse entusiasmo da nova empresa, aquela coisa do começo, onde tudo é novidade, mas a hora que vai aparecendo os problemas, que sempre temos, e são muitos, né, são vários, e com várias nuances, a vida do empreendedor, um dos elementos é gerenciar conflitos, gerenciar problemas, ele começa a perder a motivação. Mas não é sobre ter motivação nessa hora, é sobre fazer o que precisa ser feito. É claro que trabalhar a motivação é fundamental. Se você está motivado, está empenhado, se você faz essa reflexão, ótimo. Mas tem hora que você tem que fazer o que tem que ser feito, estando feliz ou estando triste. Olá pessoal, eu sou o Kilder Morato e nós estamos começando aqui mais um episódio do PerformaCast. Estou com um convidado muito especial que nós vamos falar de um assunto polêmico, os 7 pecados do empreendedor. O que faz o empreendedor levar tinta e às vezes até quebrar, hein? Então eu estou com um convidado especial, o Wagner, que é o nosso apoiador aqui no PerformaCast. Seja muito bem-vindo, Wagner. Muito obrigado, Kilder. Já vou adiantando que eu não sou nem pastor, nem padre, mas hoje nós vamos fazer vamos ter um papo teológico sobre quais são os erros que os erros mais comuns que o empreendedor comete. E nós vamos fazer isso com uma linhagem, com um discurso mais teológico, que é uma reflexão, né, cruzando os pecados capitais com os erros mais comuns do empreendedor. Porque, na verdade, a gente precisa entender que o empreendedor, antes de ser empreendedor, ele é um ser humano, e como ser humano ele tem falha, como todo ser humano. E assim, as suas falhas pessoais, obviamente, se refletem nas empresas, nas organizações que ele conduz, e por isso ele precisa de uma grande reflexão pessoal para que ele seja uma pessoa melhor e, consequentemente, um empreendedor melhor. Bom, então vamos pensar um negócio, Wagner. Existem várias estatísticas, né? Não sei se você está atualizado agora nesse número, mas até 5 anos, muitas empresas morrem, né? Sim, o número é altíssimo. Né? A taxa de abertura das empresas no Brasil é altíssima, mas a taxa de mortalidade é proporcional. Ou seja, se abrem muitas empresas, mas também se fecham muitas por falta de preparo, por muitos erros que poderiam ter sido evitados. Pois é, então o nosso objetivo aqui, né, do PerformaCast é orientação. Então o que é o objetivo da gente falar sobre isso? É evitar que esses empresários começam, porque assim, quando a gente começa um negócio, a gente começa com muito entusiasmo, né? Sim. Tudo vai dar certo, tudo vai dar muito certo e tal. Mas depois, não é que o entusiasmo acaba, aparecem uns problemas imprevistos e vem o tal dos pecados, os pecados aí do empreendedorismo que a gente não estava contando com eles, né? A gente já tem um pecado muito grande que é a ideia de motivação. A gente está muito nessa vibe de motivação, de palestra motivacional. E a grande verdade é que no dia a dia o que conta é a disciplina. E as pessoas que vão muito focadas só nisso, é lógico que a motivação ela é importante, mas se você se condiciona só a estar motivado, em média, todo santo dia, a gente não acorda 100% motivado. Tem dia que você está muito bem, tem dia que você está mais ou menos, tem dia que você está mal. E a grande diferença do sucesso nesse caso é você ter disciplina para estando bem ou estando mal, estando no seu melhor momento ou estando no seu pior momento, você fazer o que tem que ser feito. E muitos empreendedores, eles condicionam esse entusiasmo da nova empresa, aquela coisa do começo, onde tudo é novidade, mas a hora que vai aparecendo os problemas, que sempre temos e são muitos, né, são vários, e com várias nuances, a vida do empreendedor, um dos elementos é gerenciar conflitos, gerenciar problemas, ele começa a perder a motivação. Mas não é sobre ter motivação nessa hora, é sobre fazer o que precisa ser feito. É claro que trabalhar a motivação é fundamental. Se você está motivado, está empenhado, se você faz essa reflexão, ótimo. Mas tem hora que você tem que fazer o que tem que ser feito, estando feliz ou estando triste. É a vida do empreendedor, né? É a vida de todo mundo. Bom, e aí, Wagner, qual que seria então aí, na ordem de importância, seria o número 1 ou ele é o mais importante ou não tem esse peso? Existe uma hierarquia, eu vou deixar o mais sério pro final, vamos dizer assim, mas Então, quem ficar até o último... Quem ficar até o último vai saber qual que é o pior, vai entender, né? 7 possibilidades de erro no processo de gestão de um negócio, de qualquer negócio. E a gente pode até também convidar o pessoal que está assistindo, né? Ouvindo, para colocar, não, esse eu cometo, esse também. Se for o 7, tá complicado. Coloca nos nossos comentários aí quantos pecados você comete enquanto empreendedor. Vamos começar a desmistificar, Kilder, a ideia de pecado, porque o pecado ele é um conceito teológico, mas antes de ser um conceito teológico, ele é um conceito filosófico, inclusive. Os gregos chamavam de armatia,
que é quando você comete excessos e aqueles excessos ou aquela falta te prejudica, ou pior, prejudica quem está do teu lado. E isso é um elemento que a gente vai parar para entender. Se eu refletir no meu dia a dia, na minha vida, eu tenho uma hierarquia de prioridades, uma hierarquia de necessidades, que sempre quando eu as inverto, eu vou ter problemas. Então, na verdade, esse conceito filosófico e teológico de pecado é que quando há uma inversão da hierarquia, a minha hierarquia de valores interna, eu crio prejuízos inicialmente para mim e, em geral, normalmente para quem está ao meu lado. Vou ser mais claro. Vamos pensar o seguinte, a gente sabe que a alimentação de industrializado, ela não é uma coisa muito boa. A gente sabe que, né, você tem falado muito em comida natural e tudo mais. Então pensa comigo, se eu mato o meu prazer, se eu sacio o meu prazer, comendo só bolachinhas de chocolate industrializadas sem limite algum, então eu estou atendendo um prazer imediato. Olha, me deu vontade de comer uma bolacha de chocolate, aquilo é pura gordura hidrogenada, aquilo ali entope minhas veias, aumenta meu colesterol, aumenta minha glicose, aumenta minha pressão, aquilo ali eu vou morrer cedo, mas eu quero ter esse prazer agora. Então, entre ter longevidade e uma velhice saudável e ter um prazer imediato, eu escolhi o segundo. Porque eu inverti essa hierarquia, amanhã eu infarto. Porque eu inverti essa hierarquia, amanhã eu vou ter uma diabetes, eu vou ter um sério problema de saúde. Por quê? Porque os benefícios a longo prazo, eles são mais difíceis, eles são demorados, demora você... Ninguém se imagina com 80 anos. Então, você não vai para a academia hoje com 30, com 40, pensando quem você pode ser aos 90. Mas é uma decisão que todos deveríamos ter. Então, quando você pega um teu futuro muito remoto e muito improvável e o abandona em função de um prazer imediato sem consequências, você quebrou essa hierarquia. Isso é a armadilha dos gregos, esse é o pecado teológico que a gente chama. Então, você inverteu. Isso no meio empreendedor acontece muito. Vamos colocar assim, para eu contextualizar isso aqui, depois vir entrando em pecado por pecado. Quando eu tenho um saldo de bancos de 300 mil, eu tenho um passivo para ser cumprido, e se eu tiver um passivo de 299 mil, então, apesar de eu ter 300 mil em dinheiro, eu tenho 299 mil em contas para eu pagar. Então, na verdade, o que em tese está sobrando ali é R$1.000. Se eu não consigo entender esse meu compromisso a longo prazo e quero comprar algo pessoal, quero trocar de carro e vou lá e torro meu dinheiro comprando um carro pessoal, para minha satisfação pessoal. Eu acabei de matar o caixa da minha empresa para uma satisfação imediata e prejudiquei o meu negócio a longo prazo. Isso acontece todo santo dia com a maioria dos empreendedores despreparados que a gente conhece. Então, é o mesmo conceito. Quando eu tenho uma hierarquia a ser respeitada, se eu a quebro, eu vou ter problemas. E aí, vamos trazer, eu coloquei para vocês assim, isso me prejudica, isso prejudica quem está à minha volta. Vamos pensar enquanto empreendedor. Se eu sacrifico meu caixa, ignoro as minhas obrigações, ignoro meu passivo, e para atender satisfação pessoal, eu posso acabar com a minha empresa, eu posso estar indo à falência, então eu acabei de me prejudicar, eu posso perder patrimônio e eu posso dever os meus empregados, que são pais de família, e eu estou os prejudicando porque eu não fui responsável a ponto de entender que há compromissos a longo prazo que eu não respeitei. Ou seja, eu não segui essa hierarquia, por conta disso eu desmoronei a minha estrutura de quem estava à minha volta. Então, esse é o conceito filosófico teológico. É importante a gente falar isso porque a gente vem de uma criação, algumas pessoas têm uma criação um pouco mais rigorosa, fica parecendo que quando a gente fala em pecado, Deus vai mandar um raio na tua cabeça, você vai cair duro para trás. Não, são situações a longo prazo que vão te prejudicando e vão te criando um caminho que muitas vezes é um caminho sem volta. E você vai pagar aqui mesmo, né? Você vai pagar, você vai começar pagando aqui. Se você quebrou sua empresa, você já vai pagar um preço alto. Caro por isso. A gente pode até assim, a gente pode exagerar um pouco, né, para ficar mais didático. Depois que você matou uma pessoa, tirou a vida de alguém,
Uma segunda não é uma coisa tão difícil assim de acontecer. E uma terceira. E aí, de repente, você virou um assassino, porque num primeiro momento você poderia ter evitado aquele primeiro impulso, aquela primeira situação lá que aconteceu. Então, há caminhos que você trilha que depois, para voltar, talvez você não consiga mais voltar, ou é um caminho mais difícil. Então, a lógica que nós vamos conversar aqui sobre ela é isso. E aí a gente tem a obra de São Tomás de Aquino, que ele relacionou quais são os 7 pecados capitais, mas quais seriam as 7 propensões humanas que a gente tende, né, que é uma coisa que é da natureza humana, que desde que o mundo é mundo a gente meio que repete isso, e a gente meio que não aprende com os erros dos antepassados, e a gente acaba repetindo, só que nós vamos discursar sobre eles no ambiente empresarial. Agora, Wagner, antes de você entrar nesse assunto especificamente, pegando do contexto que você trouxe aqui, da bolacha, né, a bolacha com chocolate. Muitas pessoas desconhecem o risco que ela traz para a saúde a longo prazo. E já para outros já está claro. Tem pessoas que já podem, inclusive, lá ver que o colesterol está alto. Já sabe até o rótulo e fala, olha... Aí eu falo assim, olha, não, mas espera aí, eu não como carne gordurosa, não como nada, meu colesterol está alto. Eu, inclusive, eu conheço uma pessoa assim. Mas ele tem hábito de comer esse tipo de alimento. Industrializado. Bom, então, ou seja, ultra industrializado também. Ele tem agora consciência que está fazendo errado. Eu acho que tem um elemento importante aqui, de todos esses pecados que nós vamos falar aqui, que tem muitos empresários que não têm a noção do problema ainda. Sim. Por exemplo, quando você disse aqui do caixa, ele tem 299 mil para pagar e tem 300 mil do caixa. Ou seja, os 300 mil não são dele. Não são dele. Agora, o que acontece é o seguinte, tem muitos empresários que o negócio começa a ficar muito complexo, porque compra muito, vende muito, à vista, a prazo, tem muitos elementos, e ele não tem alguém que entende de finanças que traz para ele a clareza da situação real dele. Sim. Qualquer índice de liquidez imediata, ele não tem essa percepção. Então, ou seja, uma continha básica, né? Olha, eu tenho 13º para pagar em dezembro, eu tenho férias para pagar ano que vem, se esse trabalhador sair, eu tenho que fazer o acerto dele, então eu tenho que ter uma projeção do que eu posso gastar. Ele não sabe, ele não tem a noção do passivo trabalhista, ou seja, aquilo que ele deveria reservar para que quando o fato acontecer, ele tenha grana para aquilo. Ele se programar para aquilo, o famoso fluxo de caixa. Ele não planeja, né? Então, então é importante a gente salientar aqui, porque a partir do momento que você for falando desses pecados que a gente vai trazer aqui, e ele começou a entender, né, da situação, ou seja, aí passa a ser consciente do problema. Sim. A partir de agora torna-se uma escolha, né? Sim. Então, lembrando que, né, você sabendo ou não do problema, ele é um problema, você vai pagar o preço. Vamos voltar na bolachinha. Você sabendo ou não que aquilo ali te faz mal, se empanturrar de ultra industrializado, amanhã vai pagar o preço. Então, o que é pro empreendedor, o que é meio que muito necessário? Ele entender a real consequência de tudo que ele faz ou de tudo que ele deixa de fazer. É igual no direito, né? O direito, você não sabia da lei. Se você desconhecer a lei, não te permite errar, né? Você foi preso, eu não sabia. Não tem de não saber, não. Lei é lei. Se você não sabe, você tem que procurar alguém. Não pode alegar desconhecimento da lei. Então o que a gente pode reforçar aqui é o seguinte, olha, qualquer coisa que a gente falar aqui, que não entender, né, pode chamar a gente aqui, ou pelo menos procure mais aprofundar nesses assuntos, né? Porque, por exemplo, se você cita uma coisa que é importante e a pessoa não sabe sobre isso, aí entra ali na lista, peraí, eu não sei sobre isso, é algo que eu tenho que aprofundar, porque isso vai ser importante para o desenvolvimento. Despertou a sua curiosidade, vamos lá. Se alguém quiser aprofundar um pouco sobre essas questões empreendedoras, siga lá, @sejaícone no Instagram, que eu sempre tô postando conteúdo para falar, para dar dicas para você utilizar no teu negócio. E deixa lá uma provocação, Wagner, não entendi isso. Vamos lá. Explica melhor. Dá uma cutucada lá. É isso aí. Bem, agora vamos então mergulhar nesse... Vamos deixar o pior pecado por último, vamos começar com um dos pecados que São Tomás cita, que é a ira. Há um senso comum sobre esses pecados, mas há um elemento filosófico por trás. Quando eu uso a expressão filosófica, a gente poderia até usar a expressão psicológica mesmo, né? Como se você estivesse fazendo uma terapia e discutindo com o teu terapeuta sobre a tua dificuldade em controlar a própria raiva. Só que a psicologia ela é recentemente nova, né? Basicamente começa ali no século XIX e XX, primordialmente com Freud. Então, assim, quando isso foi criado, quando isso foi desenhado, o que se tinha de ciência sobre a condição humana é a filosofia e a teologia. Então, quando se coloca a ira como um pecado, sobre essa ótica da hierarquia, é justamente a gente entender o seguinte, olha, tem pessoas que são mais calmas, são mais tranquilas,
Mas a passividade em excesso também é um problema, porque se eu sou um gestor, eu estou vendo problemas na minha empresa e eu não tomo atitude, então aquele problema vai crescer. Mas o contrário também, que são os famosos pavio curtos, as pessoas reativas, as pessoas que não pensam antes de falar, e principalmente as pessoas que descarregam muito a sua raiva no próximo. A gente tem a mania de falar assim, essa pessoa tem um gênio difícil. Não, a pessoa é insuportável mesmo, não é gênio difícil. A pessoa realmente é intragável, intolerável. O que acontece? Isso na vida pessoal, pode até ser que em volta das pessoas que te amam, as pessoas aceitem. Então, se você tem lá um filho, um pai, um marido, uma esposa, né, um companheiro, uma companheira ali que é uma pessoa muito, muito reativa, muito explosiva, você até tolera. Mas isso, para um gestor, para um líder, não ter autocontrole, não ter tato de como que trata a equipe, não ter o timing para saber a hora certa de falar, não ter a técnica, a ira vai matar o negócio dele. Por quê? Ele vai ser uma pessoa desagradável, ele vai criar um clima organizacional horroroso, péssimo, e as pessoas terão medo em vez de respeitá-lo. Então, um gestor que comete o pecado da ira, o que está acontecendo com ele, né? Então, nosso primeiro pecado, a ira. O que é o grande problema da ira? A pessoa não ter autocontrole sobre as emoções e descarregar a sua raiva em quem está à sua volta. Um gestor que faz isso, ele compromete totalmente seu negócio. Por quê? As pessoas têm medo dele, então quando você tem medo de alguém, você acaba se retraindo, você não traz novas ideias, você não tem liberdade de questionar, você não tem liberdade de propor, você não tem liberdade de criar. Há casos em excesso que a tua equipe pode adoecer. O burnout ele é uma realidade. A gente tem pessoas que adoecem no trabalho por conta do clima organizacional. Isso pode virar um processo de danos morais contra ele, porque ele é uma pessoa que não sabe controlar a raiva. Então, veja bem, eu estou jogando um elemento teológico aqui, que se ele não fizer isso, se ele não tiver essa habilidade, ele consegue acabar com o negócio. Tudo bem, a gente tem estilos de liderança. A gente tem líderes que são mais rígidos, a gente tem líderes que são mais aquele formato de paizão, isso é natural. Mas fazer o que tem que ser feito com técnica é fundamental. Então, onde é que entra o autocontrole, né? Porque para cada pecado você tem uma solução. No caso da ira, a temperança é a hora da pessoa saber o jeito certo de falar. Aquelas regrinhas básicas do RH, nunca chamar atenção em público, sempre que for fazer elogio é em público, mas na hora de chamar atenção é no privado. A técnica PNP inicia com o elogio, abre, né, quebra o gelo elogiando, entra com o problema de forma objetiva e encerra com outro elogio. Olha, eu entendo que você compreendeu o erro, eu posso contar com a tua melhoria. Então você inicia elogiando, apresenta o problema e faz o encerramento do feedback, colocando a sua crença que a pessoa tem condições de melhorar. E aí você tem que ter o timing para, se você é uma pessoa explosiva, deixa eu segurar aqui, o famoso contar até 10, lá no coaching tem a técnica que a gente usa muito, que é, você pega pessoas, você pega, eu gostava muito de dar um exemplo que para mim é útil, quais são os Thundercats? Aí tá com raiva, você tem que pensar o nome de todos os Thundercats, Lion, Tigra, Chitara, Pantro, Willy Kit, Willy Cat, Snarf, Jaga, beleza. Enquanto você está pensando e relacionando, deu tempo da raiva já diminuiu, baixar, aí você não consegue respirar, vai lá fora, bebe uma água. Você deve ser da época do desenho do Pato Donald, que ele ouviu um áudio para ter controle da raiva. Mas vai para uma terapia, aprende a controlar essa tua impulsividade, porque assim, a questão do timing, por conta de 30 segundos, você deixa de falar uma merda muito grande que pode acabar com o teu negócio. Você pode perder um excelente profissional porque você não teve autocontrole. Então, o aprender a controlar os próprios impulsos, não descarregar a tua ira no teu colaborador, no teu colega, e ter o método e a técnica correta para dar o feedback, a gente tem uma métrica no RH que a cada 3 elogios, você tem total liberdade de fazer uma crítica. Então, por exemplo, as empresas que só criticam, ela perde o colaborador, porque você nunca reconhece. Ao passo que se você elogia 1, elogia 2, se precisar
critica na terceira, se não precisar, continua elogiando, você cria um clima que as pessoas possam se desenvolver. Então, a ira, enquanto o primeiro pecado que a gente está trabalhando aqui, ela consegue acabar com o teu negócio. E eu, né, em quase já 30 anos de profissão, conheço muito gestor irado que perdeu grandes oportunidades por não ter autocontrole da própria raiva. Eu até te falo um negócio, quem nunca, né? Quem nunca? Eu já tive meus momentos aí, até aprender a lidar com isso, tem hora que o sangue ferve, né? Ferve. Tem hora que você fala assim, não aguento isso mais, mas é a hora de você... Eu falo, né, isso em palestras também. A gente até faz aquela oração, né, Senhor, me dá paciência, que se eu pedir força, eu bato na pessoa, até dobrar ela ao meio. E diz também que se você pedir nas orações paciência, Deus vai te trazer situações para treinar a sua paciência. Talvez não seja uma boa estratégia não, né? Te prepara. Mas eu falo muito com o pessoal o seguinte, se é algo que aconteceu e que você pode esperar 2 dias para conversar com um colaborador, Sim. você espera. Sim. Porque depois de 2 dias, é igualzinho quando você vê um casal brigando. Depois o cara chega pra te contar, Wagner, você acredita, cara, porque minha mulher fez isso. Só que você tá ouvindo desconectado da raiva. Não, mas você brigou com ela por causa disso, né? Só que ele tá inserido naquele momento de emoção, no momento da raiva. Então, pra ele é um problemão, né? A ira, pra mim, ela é um pecado e mexe comigo, porque eu tenho um temperamento, a gente depois um dia pode até falar dos temperamentos do empreendedor, eu tenho um temperamento mais colérico, então apesar de não parecer, eu tenho uma tendência muito grande a ser reativo, e eu tive que trabalhar isso ao longo de anos, isso não é uma coisa que você trabalha de uma semana para outra. Primeiro é ter aquela consciência que você falou, né? Entender que isso é um problema meu e querer mudar, e depois eu me comprometer com a mudança e buscar caminhos para melhorar. A gente teve uma situação na Ícone recente que houve um conflito lá muito grande e deu um problema muito sério e precisava ser resolvido. Num primeiro momento, a nossa tendência seria encontrar o culpado. E aí, em reunião com as gestoras, eu falei, não interessa o culpado. A pergunta agora é o seguinte, como é que vamos resolver? Então é o seguinte, esquece culpado agora. Agora é como que resolve? Vamos resolver? Aí fomos lá, resolvemos com maestria uma situação que era uma situação desafiadora. A gente conseguiu resolver brilhantemente. Baixou a poeira? Baixou? Semana que vem a gente conversa para identificar onde que errou, melhorar o processo para isso não acontecer mais. Acabou. Se fosse num momento de ira, você poderia matar toda uma construção de clima dentro da empresa por conta ali de um palavrão que você xinga na hora errada. Ou por conta de uma fala. E às vezes sai, né? Porque sai. Nós somos humanos. Você tá revoltado porque aconteceu a falha. Sim. A pessoa que errou também, ela tem aquela autocobrança forte, Sim. normalmente. Não, mas como que eu errei isso e tal, aquele negócio, vira esse clima que você tá falando. E se naquele momento ali entrar nesse momento de discussão, vai piorar. E aí eu já vou até, você sempre me pede uma dica ao final do episódio, eu vou adiantar uma aqui agora, tá? Você vai me falar assim, olha, nós somos humanos, nós erramos. Beleza. O primeiro passo é ter o comprometimento em querer mudar, porque as pessoas que são mais enérgicas, elas sempre serão enérgicas. Mas dá para você ser enérgico, mas com método, com técnica, de modo a que as pessoas entendam o seguinte, eu já entendi o que o Kildare quer, eu sei que ele é enérgico, mas eu já consigo compreender porque ele melhorou a comunicação, ele tem mais tato na fala, ele não é agressivo. Eu conheço muito gestor que chama o colaborador de burro. Não, pera lá. Inaceitável. Né? Inaceitável, não é por aí. Eu já testemunhei situações assim horrorosas. Então não, mas uma grande dica que eu dou é o seguinte, tenha humildade de quando você perceber essa explosão, voltar na tua equipe e se desculpar. Porque assim, a gente tem essa impressão que quando eu me rebaixo, quando eu peço perdão, quando eu peço desculpas, eu estou me rebaixando, isso é um sinal de grandeza. Verdade. A pessoa que tem coragem de chegar para a equipe e falar, olha, eu sou o dono do negócio, eu sou teu chefe, eu sou teu líder, eu sou o proprietário disso aqui, mas eu errei, eu venho pedir desculpa, eu estou comprometido com a mudança, isso não vai acontecer mais. Porque pelo menos você deixa claro para a empresa, né, para os teus colaboradores, que você entende das suas mazelas, né, dos seus pecados, igual nós estamos falando aqui, e que você está trabalhando isso. E você deixa um exemplo, né? Porque se acontecer o contrário, que a pessoa faça o mesmo, né? Sim. Olha, peraí, o meu patrão veio me pedir desculpa, veio me pedir perdão, é minha obrigação fazer isso com o cliente, ou fazer né, com outro amigo de trabalho. Agora não dá para pedir perdão todo dia, né? Estoura na segunda, pede perdão na terça, estoura na quarta, pede na quinta, aí vai trabalhar isso, meu irmão, vai melhorar realmente é algo assim, se você se identificou, vai melhorar isso. Você pode ter certeza que isso pode estar julgando todo o seu sonho pelo ralo, né? Sim, sim. O segundo pecado, ele é um pecado interessante e polêmico da gente falar nele, que é a luxúria.
Na verdade, o segundo pecado e o terceiro tem muita relação um com o outro, porque a luxúria, meio que o senso comum se condicionou à falta de controle em relação ao sexo, e o terceiro, a gula, meio que se condicionou à falta de controle em relação à comida. Mas o segundo pecado, que é a luxúria em si, ele, na verdade, ele se refere muito mais ao você se perder nas coisas belas que deveriam ser contempladas, que era algo para você contemplar e usar a seu favor, e você se perde. Uma analogia maravilhosa da luxúria que a gente tem é num mito que todo mundo conhece, que é a história de Ulisses, quando volta da guerra de Troia, das sereias, que ele está no barco com os marinheiros, e aí ele já sabia que tinha um lugar lá que ia passar, que as sereias cantavam, e quem ouvisse o canto das sereias se jogava ao mar, e aí morria afogado. Então ele orienta todo mundo a colocar cera nos ouvidos para não ouvir o canto, e ele pede que ele seja amarrado no mastro, sem a cera, porque ele queria ouvir, mas não queria pular no mar. E a analogia é maravilhosa porque ele queria contemplar aquilo que é bacana, mas sem se perder naquilo. E isso ficou muito relacionado ao sexo, porque em relação ao sexo as pessoas elas tendem a pegar algo que é maravilhoso, que é muito bonito, e levar aquilo ali num extremismo que ela acaba se perdendo, né, e acaba tendo sérios problemas pessoais com isso. No meio empreendedor, né, tanto a luxúria quanto a gula, mas a gente pode falar primeiro dela, essa questão de você não ter controle das coisas, eu posso levar isso para vários lados, né? Mas no caso da luxúria especificamente, quando a gente fala assim, se perder no belo, há um descontrole muito grande dos gestores quando eles não conseguem priorizar o que é funcional e o que é só aparência. Vou dar um exemplo assim muito clássico. Redes sociais, Instagram, agora está lá o Threads de novidade, mas você tem Twitter, você tem lá a sua rede social onde você tem seu público-alvo. As pessoas elas focam muito em quantidade de seguidores e curtida. Isso é belo, mas não te traz resultado. É verdade. É maravilhoso você olhar para a rede social de alguém e falar, nossa, cara, o Kilder tem 500 mil seguidores. Que bacana. Mas de repente, o João, que tem 500 seguidores, ele tem mais participação, engajamento e às vezes até mais receita, porque você tem 500 mil seguidores eventualmente comprados, e o João tem 500 admiradores, que se o João pular na água fria, os 450 pulam atrás. Tanto é que existe, né, uma taxa de engajamento nas redes sociais, que ela meio que dá essa métrica, né? Quantos por cento das pessoas, e isso tem um padrão, quantos por cento das pessoas estão assistindo seus stories? Quantos por cento das pessoas estão curtindo, comentando, salvando, respondendo, interagindo, visualizando, né? Quantos minutos que elas ficaram nos vídeos? Por quê? Não te interessa a quantidade dos seguidores. Então, quando a gente fala isso de perder-se na beleza, pro teu ego é maravilhoso você falar que você tem uma rede social com 500 mil, 800 mil seguidores. Mas qual é o resultado prático disso? Porque de repente você gasta uma fortuna com isso. Verdade. E na prática você não tem resultado. Eu vou fazer uma crítica aqui muito dessa questão da luxúria. Existe, né? Claro que no marketing você tem os canais onde você vai encontrar a tua clientela. Mas é muito comum as premiações e as revistas. Você tem lá então assim, olha, eu vou premiar a tua empresa, o prêmio é 10 mil, e você vai ser chamado lá e vai ser homenageado. Tá, legal. É belo, é gostoso, você vai sair numa revista, você vai ter um baita show, você vai ter um baita evento, legal, isso vai massagear muito seu ego. Você não é empreendedor? O que isso te traz de clientes? Você acabou de gastar 10 mil reais para satisfazer o teu ego, aparecer numa festa, aparecer num jornal, aparecer numa revista, mas o que isso te trouxe de clientes efetivamente? Então, você está muito apostando na aparência, na beleza, porque é algo bonito sair numa revista, é algo bonito sair no jornal, é algo bonito ter 500 mil seguidores. Mas qual que é o resultado que isso te gera? E de repente você se perde nisso, você pula no mar por conta desse canto da sereia, porque você torna seu dinheiro com a verba de marketing em coisa que não te traz clientes. Sendo que se você pegasse esses 10 mil e jogasse em tráfego no Google,
você teria, quem sabe, 30 mil de receita. Você triplicaria esse investimento. Né? E você pode observar isso também em outros cenários, tipo, ele precisava de comprar um carro, ele compra um carro acima daquilo. Sim. Assim... Só para falar que tem aquele carro lindo. Por exemplo, um cliente uma certa vez lá, ia comprar um computador para o financeiro, só para fazer pagamentos lá, comprava um i7. Comprava um computador assim, para edição de vídeo. Não, porque eu gosto de comprar coisa de última geração. Mas ficava, e nem durava tanto assim, porque vai mudando as gerações dos processadores, vai mudando as coisas, não tem necessidade daquilo, né? Então, assim, nesse quesito pode ser encaixado também, né? Sim, e até saber contextualizar, né, Kildare? Vamos pegar, se você tem um público-alvo cuja a necessidade, a necessidade visual dele é muito grande, ele se importa muito com a aparência, se você está trabalhando lá com uma classe A, B, por exemplo, uma B+, você vai ter que ter um ambiente apresentável para receber aquele público. E a gente já sabe muito bem que conforme for o tipo de público que você tiver, se você requintar demais o teu ambiente, o teu cliente nem entra. Então, você tem que contextualizar. Então, certos negócios, eu realmente tenho que ter uma apresentação maravilhosa para o tipo de cliente que eu quero capturar. Mas isso aqui é uma necessidade pro meu negócio? Né? Na vida pessoal, o que a gente fala? Essa tua necessidade de beleza, de aparecer, de visual, isso é real para tua vida? Né? Se fosse equilibrado se a gente fosse falar em bom português, né? Você realmente precisa de uma Ferrari? Né? Ou quem sabe um Gol não te atende? E isso na empresa é a mesma lógica. Então, assim, as pessoas... você vai comprar aparelho celular para tua equipe. Tá, tem que ser o iPhone 14 Pro? Né? Não tem um mais barato que te atenda, não. É a mesma coisa que você falou dos computadores. Então, assim, você vive em função da aparência, da beleza, e se alimenta isso, né? Essa necessidade em se consumir no belo, e na verdade você está jogando dinheiro fora, porque a necessidade do teu negócio não é essa. Se o seu computador ele é mais caro porque ele te dá mais desempenho, e com mais desempenho você tem mais produtividade, e você consegue fazer mais coisas em menos tempo, vamos colocar edição de vídeo. Tá, você tem que gastar com aquilo, porque se o seu computador for ruim, você vai gastar 3 horas para algo que talvez pudesse, num computador melhor, tempo, sair em 30 minutos. Então você tem ganho, então vamos gastar. Né? Não é uma necessidade de aparência, é uma necessidade de investimento. Mas quando você se preocupa muito com isso, você se perdeu na beleza e na luxúria. O que nos leva para o terceiro pecado capital, que é a gula. Que as pessoas confundem muito, porque a gula ela está muito relacionada à comida, né? Tanto que a gente usa a expressão glutão para o cara que é um lambão, né? Quando eu falo glutão, o que te vem na cabeça? Um cara escorrendo macarrão no bigode, a camisa... Sabe quando cabeça com milão. Eu penduro um óculos aqui, aí fica aquele monte de arroz pendurado no óculos, uma pessoa ali que come, né, de forma descontrolada, a gente criou essa expressão. Na verdade, a relação é com a comida, e a gente até iniciou, né, o exemplo com a comida, mas o terceiro pecado capital do empreendedor, quando a gente coloca como a gula, é justamente o descontrole. Né, porque a gula, ela é um descontrole. Já se sabe, só para a gente contextualizar, porque isso é milenar, que as pessoas que se alimentam menos, elas vivem mais. Né? Há estudos mundo afora que coloca que os centenários, você tem uns estudos assim na Ásia, Japão, na Geórgia, ali pro lado da Rússia, que os centenários, assim, coisas que eles têm em comum, exercício físico e alimentação restrita. Porque há uma relação direta dessa restrição em comer bem e tem um discurso dos antigos em sair da mesa com fome. E há elementos que aquilo ali prolonga a sua longevidade e não só prolonga, como você tem uma velhice mais saudável. Então é muito comum você chegar numa ilha japonesa e ter lá assim, um senhor de 107 anos trabalhando na lavoura ainda. E feliz, e bem. Né? E morrer com 108 e morrer bem. Então parece que o nosso organismo, quando você se empanturra, você meio que está quebrando esse ciclo que é o potencial que você poderia chegar. E no caso do empreendedor, esse descontrole... Você vai gastar mais energia do que vai ganhar, que vai ganhar. Agora você vai gastar energia para acabar com o excesso. E aí a gente pode trazer isso para a receita. O glutão no empreendedorismo é o cara que gasta mais do que pode. Aí ele pode gastar muito em função do segundo pecado que a gente falou, que é de manter essa aparência, essa luxúria, essa beleza desnecessária, ou por falta de controle. Então, ou por desorganização. O estoque dele está 5 vezes do que precisa. Por falta de conhecimento. Né? Por que eu tenho um estoque de 5 vezes mais que eu preciso?
por ignorância, porque eu precisava de uma, comprei 5, porque 5 são mais baratas, mas nunca vou gastar as outras 4. Falta de conhecimento. Ele pode representar, inclusive, na agulha de ganhar mais, né? Sim. Porque, assim, ó, uma peça me custa 1.000. 10 peças vai custar 800 cada. Isso. Aí eu quero ganhar mais em cada peça. Só que vai demorar um ano para vender essas peças, por exemplo. Ou na hora da venda. Se de repente ele tivesse um pouquinho mais de conhecimento sobre a dinâmica de precificação, ele teria o cuidado em reduzir um pouco a margem, aí ele teria mais penetração do produto, então ele seria menos guloso ali, e consequentemente ele alavancaria mais a quantidade de produtos vendidos e teria um lucro maior. Ele reduz o valor unitário e ganha no volume. Se a gente fizer um paralelo, né? Ele fez uma dieta no preço. Ele não foi guloso na hora de vender. E vendeu mais. E vendeu mais. Se a gente fizer um paralelo... É a mesma lógica do cara que comeu menos e viveu mais. Aqui eu ganhei um pouquinho menos de lucro em cada produto e vendi mais. É o mesmo raciocínio. Vendeu mais e lucrou mais. É o mesmo raciocínio. Então, se a gente fizer um paralelo desse comportamento da alimentação no empreendedor e do investidor, né, por exemplo, na bolsa, sim, geralmente é aquele que, na hora que ele tá ganhando, ele não vou ganhar mais. O glutão day trader. Day trader é o glutão da... Vou ganhar mais. Aí naquela hora o trem vira para baixo e perde tudo. E o que ele ganhou e perdeu, ainda perdeu mais. Né? As pessoas costumam colocar até a expressão ganância, né? Mas esse descontrole no que eu tô jogando para dentro. A gente tá falando aqui de comida, mas pode ser grana, pode ser ações. Essa falta de controle no que eu tô consumindo, né? Pode ser até inclusive de conteúdo, né? De repente você está consumindo tanto conteúdo que aquilo vai te empanturrar, né? Gera uma ansiedade, né? Come 2 quilos de arroz de uma vez para você ver, você fica empanturrado. Consome 8 horas de conteúdo num dia, você trava. Então, esse descontrole, esse excesso, ou mesmo essa vontade assim, de jogar muita coisa para dentro, no caso do empreendedorismo, a grana, né, que ele gasta muito, ele quer ganhar muito, esse descontrole, aí a gente vê... Lembra da desordenação que eu falei no início? Ele está sacrificando coisas do longo prazo por conta do imediatismo. Quando ele faz isso, ele coloca o negócio dele todo a perder. Né? Gasta sem controle. Você não ter um fluxo de caixa e gastar descontroladamente, você está sendo um glutão. Ô Wagner, em tanto tempo de contabilidade, né, de contabilidade consultiva, infelizmente você já deve ter visto isso aí diversas vezes, né? Chega um empresário, na hora que começa a conversar, você fala assim, a situação sim, assim, assado. Você já tem mais ou menos uma piada. Tem até o remédio, né? Pronto. Eu tenho um cliente, beijo meu amigo, não vou falar o nome não, mas se você estiver me assistindo, você já sabe que é você. Ele não aprende com os próprios erros. Ele já cometeu esse erro 3 vezes. Ele já faliu 3 negócios. E os 3 foram a mesma coisa, ou seja, uma pessoa que não reconhece seus pecados, não fez a expiação dos seus pecados, não reconhece as suas falhas e não se comprometeu com a mudança. Né? Vamos ver se essa quarta agora ele aprende, mas é justamente isso, sempre gastou mais do que poderia. Né? Falta de controle, sempre quis consumir mais do que conseguiria arcar e aí sempre se lascou. Bom, provavelmente, não vou deixar essa pergunta para o final, né? Porque você já falou no início que isso tem relação com o comportamento humano, né? Sim, total. Então, depois nós vamos... Já vou te deixar uma pergunta para o final para você responder, né? Ótimo. Se esse comportamento interfere na vida empresarial, interfere também na vida pessoal. Ele deve manifestar de outra forma, né? E aí, depois a dica de ouro vai ser, o que é uma dica aí, né? Você já passou uma do primeiro pecado, né? Sim. Se em cada pecado você quiser trazer uma dica de ouro aí, uma pílula, né? Bora. Ó, faz isso aqui, um exercício para controlar essa gula aqui, né? Bora. Ótimo, Kildare. Vamos pro 4º pecado, que é a avareza. A avareza, ela tá muito ligada com o pão duro. Mas... o elemento teológico quase que por trás da avareza. Oposto. Já o oposto do glutão. A gente pode ir por esse caminho no empreendedorismo porque a avareza ela é aquela dificuldade que as pessoas têm em se doar. É a pessoa que, em geral, ela está olhando muito só para dentro. Por que isso é um problema? Por que isso é um pecado? Porque apesar de nós sermos indivíduos, né, nós realmente temos uma individualidade que precisa ser respeitada. Se não for no convívio em sociedade, a gente não é nada.
Então, assim, a maravilha do Criador é que ele nos fez pessoas individuais, que tem uma individualidade que precisa ser respeitada, mas que ela sozinha não basta. Você precisa ser um indivíduo que se conecta com o outro. Individual incompleto, quase. É um individual quase que incompleto, né? Tem uma frase muito bacana que eu gosto, que fala que somos anjos de uma asa só e só podemos voar quando nos abraçamos. Então, fica muito bom quando estamos juntos, respeitando a individualidade, mas o caminhar em direção ao próximo, ao outro, é fundamental. Por isso que nós temos amigos, por isso que nós nos casamos, por isso que nós namoramos, por isso que a gente sai para tomar uma cerveja, por isso que a gente está aqui batendo um papo, porque esse meu caminhar em direção ao Kilder e vice-versa, isso é importante para nós dois, né? Isso é muito positivo. E o avarento é aquela pessoa que ele não faz isso. Ele faz pouco, ele não consegue fazer, a luzinha dele está voltada só para dentro. E no caso da grana, né, como ele é essa pessoa muito voltada para ele, a grana também acaba sendo voltada para ele. No empreendedorismo, esse avarento, ele é o cara que não gasta. E aí, como eu sou gestor estratégico de custos, trabalhei, né, com isso a minha vida inteira, lecionei a minha vida toda sobre custos, uma das primeiras coisas que eu gosto de mistificar é que quando a gente fala em custos, há redução de custos que eu a faço gastando mais. Por exemplo, falamos dos computadores. Eu estou com um problema de produtividade muito ruim. E eu cheguei à conclusão que o problema são os meus computadores. E que se eu quiser melhorar o meu negócio, tem que trocar todos. Eu tenho 10 computadores, eu tenho que trocar todos por computadores de 3 mil, 30 mil. Então, se eu quiser reduzir meu custo melhorando a minha produtividade, eu tenho que gastar 30 mil. Eu preciso ter essa consciência de que agora eu vou gastar e lá na frente eu vou recuperar. Olha de novo, o imediatismo e o longo prazo. Eu preciso ter consciência que eu vou gastar no curto para recuperar no longo, para eu torrar esses 30 mil. O avarento não dá conta. Aí você vai chegar na empresa dele, o computador ele é um 386 de monitor de fósforo verde, e ainda tem que converter do disquete para o pendrive, porque ele não quer comprar... não quer instalar um Google Drive, tem que fazer o backup no disquete ainda. Então, assim, eu cansei de ver isso, né? As pessoas que não querem gastar. E, eventualmente, você chega na casa dessa pessoa, a casa dele é um palácio e a empresa dele é uma porcaria. Ele sacrifica a empresa dele em função de puxar tudo para ele. Então, ele acha que treinar a equipe é bobagem. Ele acha que gastar dinheiro com marketing é bobagem. Ele acha que se ele botar um ar-condicionado para os colaboradores é um gasto desnecessário. Ele não consegue perceber os efeitos positivos que aqueles pequenos gastos têm. Então, assim, ele é uma pessoa que está segurando as coisas para si. E por isso ele não compartilha aquilo que ele tem de melhor com os outros. Que no caso do empreendedorismo, quando ele faz isso com a grana, aquilo, direto ou indiretamente, volta para ele. Não necessariamente volta em receita, mas eu acho que é muito bacana você ter uma empresa onde os teus colaboradores comentam contigo, nossa, eu trabalho lá, que lugar maravilhoso de se trabalhar. Bom, não é receita que está chegando nos teus ouvidos, né? Mas você está ganhando um baita do elogio que, cara, isso não tem preço. E o avarento ele não consegue fazer isso. Certamente isso aumenta a produtividade desse colaborador, né? Subjetivamente, consequentemente, mas é um ganho ao final das contas. Então o avarento, assim, ele não consegue... Não dá pra ver em dinheiro, né? Como você falou, né? Porque saiu o dinheiro pra resolver um problema. E volta outros valores. Vai voltar de outra forma, né? Então o avarento ele não consegue ter essa percepção de que quando ele se doa, as pessoas, as coisas em volta dele crescem. Ele não consegue encarar isso. E se a gente vai pro quinto pecado capital... Vou dar um exemplo, né? Antes de finalizar. Antes de ir pro quinto. Tem um case interessante da Tons. É uma empresa... eu não sei de onde que é a nacionalidade dele. Ele foi pra Argentina, né, participou de um reality show, passou pela Argentina. Uhum. Aí na Argentina ele percebeu um projeto social onde que as pessoas doavam calçados usados para as crianças que não tinha calçado. Bacana. Aí ele viu aquilo, achou interessante. Anos depois ele voltou lá, um tempo depois, e teve a ideia de montar uma empresa que tem um conceito one to one. Ou seja, ele faz um calçado e cada calçado vendido ele doa um.
na mesma qualidade, na mesma proporção. Uhum. O calçado estilo alpargatas, né? Sim. Um livro que eu estou estudando de empreendedorismo Comece Algo que Vale a Pena. Eu não sei exatamente se o nome é Uma esse. coisa assim. Depois eu deixo aqui o comentário certinho do livro. Mas o que acontece? Essa empresa cresceu de uma forma estrondosa porque as pessoas agora querem comprar o sapato para usar por causa da causa, Sim. da doação. Sim. E aí você imagina o avarento olhando isso, né? Nesse olhar que você está falando, como que ele não vai entender a situação. Sim. E assim, cresceu de uma forma estrondosa que um dia ele encontrou uma pessoa no aeroporto e falou assim, olha, o sapato foi ele que produziu, né? Sapato legal esse aí, né? Não, deixa eu te contar um negócio. Esse sapato, cada um que você compra, você ajuda uma criança. E começou a falar de forma assim tão maravilhosa para ele, que ele cita que nem a mãe dele fala tão bem na empresa dele igual essa pessoa. Então ele passou a ter ali pessoas que são multiplicadoras do propósito dele, né? Então olha que ideia oposta, né? Interessante, né? Vamos colocar assim como um antídoto para a avareza. Eu tenho uma experiência para compartilhar em relação a isso, porque não que eu sou um esbanjador, mas assim, realmente a avareza nunca foi uma coisa que para mim foi um problema. Eu sempre tive essa consciência desse ganho subjetivo e eu sempre tive valores que eu gosto muito de compartilhar. Houve uma situação que mexeu muito comigo, porque eu tenho os valores da Ícone muito bem desenhados. Assim, eu já sei claramente o que eu quero, onde eu quero chegar, e o que é muito bacana para mim, que eu passei isso para as pessoas que estão ao meu lado, para minha equipe. A minha equipe comprou a ideia e falou, gostei, também quero isso. E aí teve um ponto onde uma colaboradora nossa falou, olha, a Ícone não é uma empresa, ela é um movimento. É um lifestyle, é um estilo de vida. E quando ela falou isso, mexeu muito comigo, porque eu falei, tá, você entendeu. É isso. Você tá me entendendo. E aí houve uma situação, porque assim, a gente tem treinamento, eu sempre tenho conversado isso com a equipe, eu sempre tenho colocado quais são os meus valores. Então tudo que acontece na Ícone, a gente tem um norte para falar, os valores são esses. Então isso que aconteceu atende os nossos valores, vai contra, vai a favor, né? Vai de encontro, vai ao encontro, o que está rolando? E isso é sempre muito bem, a gente tem sempre essa clareza, tem um RH trabalhando em cima, eu sempre estou trabalhando isso com as gestoras estão trabalhando isso com as subordinadas. E teve um dia que as meninas falaram assim, a gente precisa de uma reunião, precisa que você esteja. E em geral eu já penso que é problema, né? Todo mundo quer conversar comigo. Aí eu fui pra reunião e tal, era uma sexta-feira, 4 horas da tarde, já tava encerrando já, mas vamos lá. Caiu o seu sextou. Vamos lá, falou, eu tenho um negócio aí, vamos lá. Aí fui. Aí elas começaram pontuando umas situações lá que eu achei estranho, falou, então eu vou passar um vídeo pra você entender o que eu tô falando. E no vídeo, elas, até fico um pouco emocionado quando eu lembro, elas gravaram um vídeo, a equipe inteira, eu vou postar nas minhas redes sociais em breve. Elas gravaram um vídeo, porque nós fazemos 20 anos esse ano, então elas gravaram um vídeo homenageando os 20 anos de Ícone. E aí elas falaram, né, do que é a experiência delas de estar lá. E eu me emocionei muito, porque eu fui professor por praticamente 20 anos, então era muito comum a gente receber homenagens enquanto paraninfo da turma. Então, se era o professor homenageado, se era na frente. E eu tô acostumado a receber homenagens, mas essa mexeu demais comigo, porque quando eu vi aquilo, eu falei, cara, as pessoas que estão à minha volta entenderam o que eu tô fazendo. Isso não tem preço, porque quando você fala assim, bicho, eu tenho um valor que eu consegui passar para 1, que passou para 2, que passou para 3, e virou um movimento. E as pessoas estão levando isso para a própria vida. Né? A gente tem relatos lá internos que elas falam comigo assim, Wagner, isso aqui eu sou outra pessoa hoje por conta do lugar que eu trabalho. Aí eu te pergunto, qual que é o valor disso em termos financeiros? Não tem preço, né? Então assim, sabe aquela história de impactar a vida das pessoas? Agora, se você quiser fazer isso acontecer, você tem que gastar. Mas veja bem, não é um gasto com interesse, é um gasto de compartilhamento. Isso que é o bacana. E assim, com isso, você tem uma empresa que você consegue caminhar. Você tem um projeto realmente, você tem uma proposta de vida e aí você tem um planejamento todo por trás que você constrói em cima disso. Então assim, para alguém que é avarento, não consegue pôr uma coisa dessa para rodar. Eu vou te falar que esse é um pecado aí que eu tenho um percentual dele. Né? Tenho trabalhado muito com ele, assim, teve uma vez, esse dia foi muito interessante. Eu cheguei a gente estava olhando um projeto de reformar a loja, de
colocar os móveis novos que já eram muito antigos, de muito tempo. Uhum. Aí eu cheguei lá na arquiteta, ela foi e fez um desenho, cara, que foi paixão à primeira vista. Eu olhei aquilo, é a primeira coisa. Oitava maravilha do mundo. Eu falei, isso vai ficar caro? Né? E voltei pra lá. Na hora que eu cheguei, eu tive uma dúvida sobre onde que ia passar os cabos, uma coisa assim e tal. Cheguei, eu fui olhar, gente, esse trem tá ruim demais. Aí foi onde que eu enxerguei o tanto que tava ruim na época. Que precisava, né? Nossa, mas esse aqui tá ruim demais, esse aqui tá péssimo. Porque eu tive uma visão tão interessante do que seria bom e enxerguei o que tava ruim, que a gente tá acostumado, né? Sim. E tem muita gente que tá assim, acostumado com o balcão, acostumado com a mesa e vai ficando. Você tem uma empresa ali de 10 anos, 15 anos, até lá aquele balcão descascado, você não presta atenção naquilo e aquilo ali causa um impacto, né? Pra quem tá lá no dia a dia, você acostuma, mas quem tá chegando pela primeira vez, mexe. Então, assim, são gastos que ele não tem retorno imediato. Então, um antídoto para isso muito claro é você começar a entender que nem tudo é sobre dinheiro. Né? Que há ganhos subjetivos no teu negócio que são tão importantes. Depois da reforma nós vendemos muito mais. Sim. E se pagou. Sim. Então assim, eu não mapeei quanto tempo que demorou se pagar, mas pagou rápido. É claro, não sejamos hipócritas. Um dos objetivos do nosso negócio é a lucratividade, porque a lucratividade ela é necessária para eu fazer acerto dos meus empregados, para eu crescer, para eu levar essa empresa adiante. Mas entender que há outros ganhos além do dinheiro que são importantes. Né? Que você tem que ter, obviamente, a lucratividade, mas se ela não vier acompanhada de mais valores, o teu negócio ainda não tá dando certo. Verdade. Ainda não tá dando certo. E agora? Então vamos pro quinto agora. Né? O quinto é muito bom falar nele, porque esse todo mundo fala que não tem, né? O quinto pecado capital é inveja. E eu adoro conversar com as pessoas de inveja, porque, em geral, quando você fala de inveja com alguém, a pessoa sempre é invejada. Ela nunca inveja ninguém. É maravilhoso, né? É um tal de falar assim, olha, eu vou viajar, mas não vou contar pra ninguém não, pra não ter olho gordo. Olha, eu tô comprando um carro, mas não quero contar pra ninguém não. Aí, tipo assim, do jeito que as pessoas te falam, parece que ela é a pessoa mais rica, mais linda, que tá todo mundo olhando pra ela, ao passo que, na maioria das vezes, ninguém tá nem aí. E quando eu gosto muito de fazer essa provocação, a gente tem um outro projeto que nós vamos conversar dele depois, e eu gosto sempre de fazer uma provocação assim, quem que você inveja? E sempre a resposta é, não, eu não invejo ninguém, não, eu sou uma pessoa muito tranquila. Só que a grande questão da inveja enquanto conceito teológico é você não estar satisfeito com a própria vida. Né? Não é aquela história de que a grama do vizinho é mais verde. Porque essa questão de você se espelhar no outro, de você reconhecer que há pessoas maiores do que você, isso não é um problema. Então, por exemplo, eu fico vendo o Kildare falando no Instagram. Aí eu gosto muito do jeito que você fala. E eu admiro aquilo. Em algum momento eu posso até pensar assim, nossa, cara, eu queria ser igual ao Kildare. Quando eu falo assim, eu admiro muito o Kildare, e eu pego o telefone e falo, Kildare, por que você fala tão bem? Vamos tomar um café, vamos tomar uma cerveja, seja uma água com gás, mas me ensina a falar tão bem quanto você. Então, uma relação de admiração, que eu tive a humildade de ir atrás do Kildare, eu quero continuar sendo Wagner, mas eu queria melhorar o que eu já tenho baseado no que eu vi que você que é bom. E de repente você é um cara tão bom, mas tão bom que você fala assim, Wagner, igual a mim você não será, mas pega isso aí que já tem que é bom e melhora. Que aí você vai ficar tão bom quanto, só que para outro lado e tá tudo certo. Você consegue até me mostrar que há outras nuances, que eu não preciso ficar muito neurado com o seu jeito de ser. Isso é saudável. Aonde que começa o problema? É quando eu quero deixar de ser Wagner e virar Kildare. Não, mas eu queria ser assim. Porque aí você começa, aí sim, a grama do vizinho é mais verde. Aí desvaloriza ele próprio, já começa. Aí é o seguinte, eu deixei de ser importante, é você que passa a ser importante. Sendo que eu preciso reconhecer o que é bom em mim, porque eu tenho coisas boas. Aqui é um olhar para dentro, mas um olhar saudável, né? E aí quando a gente pega os empreendimentos, o grande pecado capital do empreendedor invejoso é ele se comparar com coisas que não estão no contexto dele. Então, por exemplo, as pessoas muitas vezes me perguntam assim, Wagner, você quer ser a maior contabilidade da cidade? Não, a maior não. Porque ser a maior tem um preço que não é o que eu quero para o meu negócio. Mas eu tenho outros valores que eu quero. Eu quero ser a mais confiável, a mais ágil, a mais reconhecida, mas não necessariamente a maior. Então, se eu tenho alguém do meu mercado que é maior do que eu, ele não me incomoda porque eu não quero ser igual a ele. E eu tenho total liberdade de virar para ele e falar, olha, o que você fez aí que deu certo? Inclusive, existe esse network, inclusive já fiz isso. Né? Já fui lá em São Paulo, conheci um escritório de contabilidade lá para ver o que o cara fazia para eu trazer para cá. Porque tá lá em São Paulo, para ele é mais fácil ele me contar, ele não tá aqui do meu lado.
Então, eu quero ser quem eu fui lá? Não, não quero, mas eu vi as experiências que ele fez, entendi a minha realidade, adequei aquilo à minha realidade. Então, essa humildade de reconhecer os meus valores, melhorar os meus valores e eliminar meus defeitos, me permite não ser invejoso. Agora, quando o empreendedor fica querendo ser coisas que jamais estarão a seu alcance e se comparando com outros, é um problema. E principalmente quando leva isso para concorrência, né? Nossa, e aí é a famosa pessoa que vira aquele concorrente predador e que não troca a roupa para puxar seu tapete porque ele te inveja, ele quer ser você, e o perigo da inveja é que quando você chega no nível que eu prefiro te destruir do que eu melhorar. Aí onde é que vira a concorrência predatória? Ele prefere até quebrar para quebrar o outro. Ele prefere quebrar e levar o outro junto. Então, assim, a inveja no meio empreendedor, ela é perigosa porque você não reconhece... Lembra lá da fofa, matriz fofa? Certo. Você não tem pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades. Você não reconhece, você não faz essa autoanálise para entender, isso aqui eu sou bom, então a minha praia é aqui. Aqui eu vou ter sucesso. Não mexe com o outro lá não, o outro é para lá. Né? E aí, quando você tem essa total consciência, você pode ser uma livraria e a Amazon não é o teu concorrente. Você pode ser qualquer tipo de empresa, qualquer outra empresa muito maior, não é o teu concorrente. E de repente você pode até ficar muito maior que o teu concorrente só de não copiá-lo. De ser original, de ser exclusivo, de trilhar outro caminho com os teus valores. Porque a maravilha do capitalismo é que tem alguém que quer o que você tem para oferecer. De repente o teu problema é só que você não descobriu quem são essas pessoas ainda. Não encontrou, você né? só não apareceu para elas ainda. Mas tem alguém que quer. Agora, Wagner, eu vou te fazer uma invejoso ele copia. Eu vou te fazer uma pergunta e qual que seria o fundamento que você acha disso aí, né? A rede social, no formato dela, eu acho que ela tem muito assim, ela educa muito para as pessoas terem esse comportamento de inveja, né? Porque você vê, por exemplo, chega em janeiro, chega agora férias escolar, tal pessoa já tá pra praia. Às vezes até um TBT, né? Às vezes nem é uma viagem mesmo. Mas o comportamento da rede social, ele, do meu ponto de vista, ele influencia negativamente para despertar essa sensação de, né, de inferioridade e de inveja, né? Inveja e inferioridade. O que a gente percebe é que há anos atrás, antes das redes sociais, esse formato era no carro. Então a pessoa estava de um carrão na rua, te despertava esse sentimento, só que muitas vezes você não sabia que aquele carro estava financiado em 72 parcelas. E quando você viu o carro, né? Que o carro não passava toda hora. Não passava toda hora. Então assim, era um carro que se valesse 100 mil, o cara tá pagando 400, só pelo prazer de ter um troço desse e custando a pagar aquela prestação. Então você vê algo, mas não entende a realidade. Isso se tornou exponencial de uma forma negativa depois do advento das redes sociais. Principalmente o Instagram, que ele é muito focado em imagens, que ele te passa um conceito de vida que é irreal. E não à toa que é o maior índice de depressão entre adolescentes que estão se espelhando em coisas que, né? Hoje você pega qualquer pessoa muito rasa, falando de coisa muito séria, e tem muita gente seguindo. E aquilo não quer dizer nada, agora tá na moda o estoicismo. Aí você pega lá um livro do Marco Aurélio, lê três frases soltas, joga aquilo lá ao vento, fica bonito, dá uma lacrada, todo mundo te segue, mas tipo assim, você nem pratica aquilo lá na tua vida. Então as redes sociais ela virou um grande problema porque ela começa a criar falsos deuses. Oásis imaginários no meio do deserto e te passar a sensação de um sucesso muito fácil que não existe para ninguém. O sucesso ele é árduo, ele é demorado, ele é construído. E o mais importante que as pessoas não entendem, né? O prazeroso do sucesso é a construção. Nem sempre o chegar lá é o objetivo final, não é o fim da estrada que é o interessante, é o jeito que você trilha esse caminho. E o invejoso não vai conseguir enxergar isso nunca, porque ele só quer chegar no final, e aí ele vai passar por essa estrada atropelando todo mundo, porque o negócio dele é um final que muitas vezes nem existe, que é irreal. E eu observo também que ele não consegue ter essa chave, esse antídoto da admiração, né? Porque se ele admira, é diferente. Aí ele vai falar assim, as perguntas mudam, né? É diferente. Uma pergunta de quem tá desempoderado seria tipo assim,
Não, mas por que esse cara tem isso e eu não tenho? Por que eu não consigo isso? Né? Aí ela é totalmente negativa. É quase como uma praga. O cérebro vai trazer o quê? Que eu por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não estudou e tal? Agora, se a pergunta é de admiração, o que será que, igual você diz, né? O que será que o meu concorrente tá fazendo que deu certo? Será que eu posso fazer algo parecido? Será que é pra mim? Será que eu consigo? Será que eu tenho vontade de ser será que eu o tenho maior? Será que eu tenho disposição? E vou pagar esse preço? Eu quero pagar esse preço? Já viu as pessoas que querem ser milionários, mas você já viu como é que é uma vida de um milionário? O que ele tem que fazer para ser milionário? Você está disposto a pagar esse preço? Né? Vê lá a narrativa do Flávio Augusto. Você está disposto a ter aquele estilo de vida? Porque você vai ter que abandonar um monte de coisa que você faz hoje e passar de fazer um monte de coisa que você não faz. Está disposto a pagar esse preço? Porque de repente você quer, mas não quer pagar o preço. Então eu entendo, não, aquilo ali não é para mim, deixa eu ficar então com isso aqui que eu vou ser feliz aqui. Em bom português, entender o teu lugar no mundo enquanto pessoa, no caso do empreendedor, entender o lugar da tua empresa no mundo. Então, se a pessoa se identificou como invejoso, qual que seria então? Aprender a olhar para o próprio umbigo, reconhecer as suas forças, as suas fraquezas e o mais importante, entender o que é para você no jogo do empreendedorismo. Onde que está o teu ganho, né? Parar de se comparar com os maiores de forma pejorativa, de forma negativa, mas se inspirar em soluções que são adaptáveis à sua realidade. Não copiar. A originalidade nesse ponto é um antídoto eficaz contra a inveja. Seja você mesmo no melhor que você faz, caminhando no ombro de gigantes, fazendo coisas que já são consagradas, que se fizerem bem feitas vão funcionar, mas seja original, né? Seja diferente, não copia. Aprende a usar o que os outros já estão fazendo, mas no teu contexto. Eu te contei que eu tô com um amigo, né, de fora do país o irlandês. O irlandês, né? E eu fiz uma pergunta para ele, cara, que ele me deu uma resposta muito legal. Ele falando sobre as universidades, né? Ele falou assim, e aí ele resumiu na humanidade de hoje, que a maioria hoje é seguidor, não é criador. Sim. Então, a maioria seguindo acaba copiando, acaba sendo, não inova. E ele falou assim, quando você tem alguém que está ali lecionando, que está ensinando, que está aprendendo, mas com a cultura de criar, ele é onde que vai se destacar. Né? Porque ele não está naquela de seguir, fazer o que todo mundo está fazendo. E a criatividade ela é tão bacana que você vai buscar elementos para despertar a sua criatividade fora da sua área. Então, eu sou contador. Se eu só assistir coisas de contabilidade, a tendência de eu copiar algo é muito forte. Mas se eu começo a buscar coisas que não tem nada a ver com a contabilidade, vamos lá na filosofia, vamos aqui na teologia, a gente está tendo um papo aqui religioso que se aplica ao meu negócio. Vamos em coisas que não tem nada a ver com o meu negócio para ver daquele universo o que é aplicável na minha circunstância. Então, assim, são viagens, leituras, filmes, coisas que te engrandecem. E aí você tem que começar a ter uns cuidados, né? Vai assistir uma série. Tem alguma série aqui que fala de empreendedorismo que dá pra eu ter uma inspiração? Eu vou ler um livro. Esse livro aqui é uma história de vida, de superação. Pode até não ser um livro de empreendedorismo, mas tem uma história de superação nesse livro que de repente eu posso usar na minha equipe. O outro projeto que nós vamos falar, que é o nosso Boteco Literário, a gente tem um estilo de leitura, que é a literatura clássica, que tem aprendizados de vida que eu posso melhorar enquanto pessoa e eu melhoro enquanto empreendedor. Então, a criatividade eu estou buscando elementos que não são da minha circunstância para trazer para cá, porque aí eu consigo ser original. Aí eu consigo ser diferente. Eu não estou copiando ninguém. Né? Eu tô me preocupado em melhorar e o grande antídoto da inveja que eu acho maravilhoso é o seguinte. O sentido de se melhorar é você se melhorar para o outro. O que adianta o Kilder virar para mim e falar assim, nossa, Wagner, eu sou uma pessoa melhor para eu mesmo. Não. Eu vou reconhecer que você é uma pessoa melhor quando eu chegar no Kilder e falar, nossa, o Kilder tá um cara bacana, diferente. Tá diferente, né? Então, assim, quando você melhora, o grande sentido em você se melhorar é melhorar pro outro. Aí sim você vai ver a coisa criar frutos. E isso é um ótimo antídoto contra a inveja. Fica a dica. O que nos leva pro sexto pecado capital, que é a preguiça. Eita, essa... Eu acho que não tem empresário preguiçoso. Então, o que acontece? A gente ficou muito no contexto da preguiça, que é o acordar tarde, é o ir embora mais cedo. Só que a preguiça, ela na verdade, a expressão preguiça, ela tem um outro nome nos textos originais, que é a desídia. A desídia, ela também era chamada de o demônio do meio-dia. O demônio do meio-dia na psicologia, inclusive, é um nome até para depressão, é um sinônimo para depressão.
O que era esse conceito nos mosteiros? A vida de um monge é oração e trabalho. Oração, trabalho e serviço. Então, o que acontecia? Você almoça ali meio-dia e depois do almoço você tem oração. Só que você já viu que depois do almoço dá aquele banzo, te dá aquele sono. E aí, quando você está com muito sono, você não consegue trabalhar direito, você não consegue fazer a sua oração direito. Então, cunhou-se a expressão demônio do meio-dia, que é aquilo que te impede de fazer o que precisa ser feito. Tá, beleza, pode chamar de preguiça, mas na verdade, conceitualmente, é diferente, porque o preguiçoso aqui, enquanto análise teológica e mesmo enquanto análise empreendedora, é a pessoa que não faz o que precisa ser feito. Então, a falta de timing, por exemplo, do gestor... Pode ser um procrastinador também? É um pecado capital. O procrastinador, ele não é um preguiçoso, né? Ele até acorda cedo, ele trabalha muito, mas acaba essa procrastinação em função de quê? De desorganização, por exemplo. O deixar para depois, ou não cumprir com maestria aquilo que tem que ser feito, né? O não fazer o que precisa ser feito, ele é um pecado capital gravíssimo nos negócios. Por quê? Vamos supor, você é um gestor, um líder muito permissivo. Você vê uma situação na tua empresa que você deveria ter ido lá e pontuado. E você fez o famoso deixa para lá. Você acabou de cometer um pecado capital gravíssimo, porque esse deixa para lá vai ter um preço. As pessoas podem ficar mal acostumadas. Então, vamos pegar exemplos clássicos, né? Tudo bem, a gente está muito focado em entrega e em produtividade. Mas tem certos segmentos que você tem que ter horário para chegar e começar, né? A indústria que tem linha de fabricação em série, eu dependo de todos os trabalhadores estarem em linha para a coisa andar. Porque se eu tenho uma esteira produzindo, se falta um, quebra meu processo lá na frente. Então, se eu inicio meu trabalho às 7 horas, às 7 horas tem que estar todo mundo na esteira. Se a pessoa chega às 7h10, 7h15, ela atrasa toda a equipe. Se eu sou um gestor permissivo e não chego e falo, olha, você não pode se atrasar. Se eu não entro com a solução de RH, se eu não entro com motivação, com a compreensão, com o entendimento, não funcionou com a notificação, né, a advertência, não funcionou, que se demita, que seja, mas se você não tomar a atitude pertinente e certa na hora certa, você não está cumprindo com a tua obrigação, então isso é uma preguiça. E aí você vai ter consequência em cima disso. Então, o empreendedor permissivo, ou o procrastinador, ou aquele empreendedor que não faz o que precisa ser feito no timing correto, o famoso deixa para lá, depois a gente vê, né? Eu tinha um cliente que a gente marcava reunião com ele para marcar a próxima reunião. Aí a gente estava lá no meio da discussão e ele falava assim, tá, vamos marcar a reunião para falar disso. Eu já tô aqui. Vamos falar disso aqui agora. Não, a gente marca uma reunião, mas eu tô aqui. Eu tirei o dia inteiro por sua conta. Vamos discutir isso aqui agora? Não, hoje não. Tá, mas nós vamos voltar o quê? Semana que vem. Voltava na semana que vem, não sair. Então, esse deixar para lá comprometia o negócio dele. Aí por que ele era assim? N fatores, mas a grande questão é que quando eu não faço o que precisa ser feito no meu negócio, né, e não é preguiça, veja bem, pelo menos dentro do senso comum, de repente você é um cara que acorda cedo, trabalha 44, 50, 60 horas por semana, né, ao olhar de quem está de fora, você não é preguiçoso, você é a pessoa até que trabalha muito, mas não está fazendo o que precisa ser feito. Eventualmente você está muito no operacional e você era muito mais necessário na gestão. Então, isso de não cumprir, né, ou o que bons monges falavam, aquilo que te arranca do teu objetivo principal é um pecado capital. Né? Ficou com o nome de preguiça, mas a grande verdade é que aquilo que te impede de executar o que precisa ser feito é um pecado capital que vai quebrar o teu negócio. Eu tenho que ter um fluxo de caixa, eu nunca tenho tempo para fazer. Vai se lascar. Eu preciso investir no meu marketing, porque eu precisava vender mais, mas eu nunca arrumo tempo para fazer. Vai se lascar. Tá deixando para depois, vai se lascar. O Wagner, tem uma relação com aquilo que a pessoa não quer resolver também, né? Muito. Então, por exemplo, ele acaba resolvendo várias outras coisas que é mais fácil, né? Para fugir daquele conflito. Que às vezes não prioriza. Às vezes é um feedback que ele não quer dar, às vezes é infelizmente, uma demissão que ele não quer fazer. E ele vai... liga como se diz, o modo preguiça, Sim. Né? Pega, faz várias outras coisas, traz aquela sensação de que fez muita coisa, mas não fez o que tinha que ser feito. Tinha que ser feito. Quer ver um exemplo? Claro, o líder que é muito... A gente fala assim, ele é muito coração, né?
A pessoa tá lá na equipe dele, ela já não serve mais, já ficou claro que ele deveria ser mandado embora, ele não manda a pessoa embora. Então vai empurrando aquilo, vai contornando, tem que mandar embora, a empresa dele só vai resolver quando tirar aquela peça dali. Você vai falar, não, ele tá aqui comigo tem 10 anos, ele é uma pessoa boa, nossa, eu fico com dó, tal, tá, mas você tem que ir lá, né? Na verdade, se a gente parar pra pensar, ele não tá nem ajudando essa pessoa, porque quando você é permissivo e complacente com o erro, você não ajuda o outro a crescer. Então, assim, viu que nós sempre estamos falando de outros valores, além da questão grana, porque o fato de você meio que segurar uma pessoa no teu negócio que é ruim, não é adequada, também não pontua, não fala, mas também não manda embora, você não dá pra ela nem a oportunidade de crescer. Então meio que você tá mantendo essa pessoa num cativeiro de incompetência. Ela não sai dali e a culpa é sua. Isso é um pecado capital grave. Pois é, e acho que a gente pode ampliar também a questão das coisas que ele deveria desenvolver dentro da empresa, né? Vamos falar, por exemplo, uma análise financeira, uma DRE, um balanço, fluxo de caixa, igual você falou. Então, assim, são coisas que estão corroendo a saúde da empresa. Ele às vezes já até sabe, mas ele está procrastinando para fazer, porque é um negócio ali que vai demandar um tempo, que vai perder um tempo ali e tal. Então dá aquela... porque... Vou dar um exemplo. Né? Quando você está pedalando, você conhece a estrada, você fala, não, vem que morro pesado de novo. Olha o morrão que eu vou ter que subir agora. Já pensa no problema antes de chegar nele. Aí você tá pedalando num lugar que você nunca foi. E aparece um morro 3 vezes pior. Você não sabe o tamanho dele, você vai. Né? Então acho que esse comportamento de você já conhecer o caminho e saber as etapas, acaba que pode despertar o comportamento da preguiça também, né? Sim. Às vezes a pessoa não toma consciência de onde que ela é importante, né? Eu brinco muito, se sua empresa fosse um avião, você é importante pilotando um avião ou servindo um cafezinho? E aí, esse servir o cafezinho é ficar no operacional, pilotar o avião é ser gestor. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de se enxergar como gestor, porque gestor é ler relatório, é fazer reunião, é fazer planejamento, é tomar café com o cliente. E para quem é muito executor, parece que não está trabalhando. Exato. Mas está trabalhando muito, e inclusive muitas vezes na maioria das vezes gerando mais valor do que quem está executando. E ele não se enxerga assim. Então, como ele não tomou consciência de que ele é gestor, tem coisas que é dele, depende dele fazer, ele adia, ele procrastina, ele deixa para depois. Então, no termo original da palavra, uma preguiça, e ele tá comprometendo o negócio dele até uma hora que esse avião cai. Porque quem tá pilotando e tá servindo cafezinho, se a gente pegar, nós já estamos no sexto aqui, né? Sexto pecado. Se a gente observar aquele empresário que começou e deslanchou rapidão que a cara teve o resultado, e pegar aquele outro que ficou ali tantos anos ali patinando, né? Às vezes ele não quebrou e tá beleza, mas ele também tá estagnado, ele não cresce. Então a gente pode observar, né, talvez que esse empresário que tá andando mais rápido, ele começou a colocar o antídoto de cada, né? Porque todos esses pecados de cada aqui, pecado, se a gente for realista, a gente já cometeu várias vezes. Sim. Né? A gente fala que é mais do que o outro. A condição humana passa por isso, né? Nós somos falhos. O que a gente não pode usar é dessa falha para justificar. O famoso errar é humano. Não, tá legal, mas qual que é o teu comprometimento com a melhoria? Há pouco tempo atrás a gente teve lá na ICO numa reunião com uma pessoa que teve um erro, e essa pessoa relatou, chorou muito, falou que não dormiu, e eu fui muito claro com ela, falou, olha, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque senão você é uma pessoa comprometida. Porque se você não tivesse nem aí, você ia dormir bem. Você ia sair daqui tranquilamente. Se isso está te doendo, que bom. Então a grande pergunta é o seguinte, como que eu aprendo com isso? Porque a gente tem uma máxima lá que posso errar? Claro que sim. Não o mesmo erro 2 vezes. Porque se eu estou errando o erro 2 vezes, 3, 4, eu não aprendi, eu não me comprometi com a mudança, eu não me comprometi com o crescimento. Então essa falta de comprometimento, de falar, cara, dá para eu melhorar, é isso que atrasa a vida de todo mundo. No pessoal e no profissional. Né? Em casa e na empresa. Agora nós vamos chegar no polêmico. Agora né? o polêmico, né? Eu deixei o melhor por último. 7 pecados à vaidade. Quem já assistiu O Advogado Diabo, que é um filme maravilhoso, é baseado num livro. No finalzinho do livro, sem dar muito spoiler, mas é uma história muito bacana. E no livro tem um advogado jovem, né, no filme também, que ele é seduzido pelo diabo e o diabo aparece na forma de um advogado sênior. E vai oferecendo para ele coisas ali. E aí, no final do filme, o diabo, que é o Al Pacino,
falar a vaidade é meu pecado favorito, né? A teologia reza que o grande pecado do diabo é a vaidade, porque ele quis ser maior do que Deus, né? Ele quis ser uma pessoa autossuficiente, e é por isso que ele cai. E a vaidade, a gente só tem que tomar um cuidado, assim, ela não tem relação com o autocuidado, tá? Não estamos falando de questões de autocuidado. Então, por exemplo, uma mulher que se maqueia, a gente fala assim, ela é vaidosa. Não, ela tem autocuidado, ela cuida bem da imagem. O Kildare anda bem vestido, ele tem um autocuidado. Não é o conceito de vaidade teológico, porque fulano é muito vaidoso. Aí você meio que confunde, fica parecendo que é muito errado a pessoa se vestir bem, a pessoa se maquiar, a pessoa fazer um corte de cabelo legal, a pessoa se preocupar. Não, isso é autocuidado, né? Se você usa aquilo ali para passar uma imagem e tem conteúdo, tá tudo certo, né? Se você não valoriza só a imagem, mas a tua imagem é tão importante quanto o teu conteúdo, porque você estar bem vestido, você estar apresentável, é agradável ao olho do outro. Então, assim, na verdade, quando a minha esposa tá maquiada, quando ela tá com o cabelo produzido, eu amo ver aquilo. Então, assim, é bom para a estima dela, mas para quem tá em volta é maravilhoso também, né? Te permite contemplar algo belo. Não tem relação com isso. A vaidade aqui, na verdade, o termo original é a soberba, é justamente a autossuficiência. Você achar que não precisa de ninguém, você achar que sozinho você é tudo. Esse conceito, teologicamente, ele é pecado porque é praticamente você se achar um Deus. Você já viu um discurso assim, isso é muito comum entre mulheres, eu não quero depender de homem. Não, tá, acho válido a pessoa ser dona do próprio nariz, tanto homem quanto mulher, óbvio. Mas se a gente for parar para refletir um pouco, a questão é que todo mundo depende de todo mundo. Eu sou empreendedor, eu tenho um negócio. Eu dependo dos meus colaboradores. Eu dependo dos meus clientes. Eu, Wagner, eu não sou um ser sozinho, autossuficiente, capaz de inventar o meu próprio mundo. Eu dependo das pessoas. Essa consciência que eu sozinho não sou nada, ela é um elemento para combater a soberba, né? Você ter essa consciência da tua dependência em relação a qualquer coisa, é aquela questão lá da submissão, que é muito questionada na Bíblia, falar, mulheres sejam submissas aos seus maridos. A grande questão, eu estou casado com a Miriam, eu sou submisso a ela e ela é submissa a mim. Por quê? Nós nos submetemos uns aos outros para conviver. Quando eu sou professor, o meu aluno é submisso a mim. Porque se ela chegar sabendo de tudo e achar que é o rei da cocada preta, ela aprende o quê? Então, há uma relação de submissão. Quando o Kildare, meu cliente, chega para me tirar uma dúvida, ele está se submetendo a mim. Porque você não é autossuficiente, você contratou um profissional, ou você vai fazer tudo, e além de tudo que você já faz, ainda vai fazer a sua contabilidade. Então, há uma relação de dependência entre nós, porque eu te entrego um serviço que você não faz porque não tem tempo, ou porque não é a tua área, e eu tenho receita. E é nessa troca, essa dependência um do outro, que é maravilhoso. Então, há uma relação de submissão, porque eu dependo de você para pagar minhas contas, você depende de mim para te entregar conformidade, legalidade, orientação, um trabalho preventivo e tudo mais. Somos submissos uns aos outros. E aí, se eu sou uma pessoa vaidosa, eu não dependo de ninguém, eu sozinho dou conta. E aí, o gestor vaidoso, o empreendedor vaidoso, ele é um problemão porque é o seguinte, cara, eu já sei tudo, eu não preciso fazer curso. Cara, eu já sei tudo, eu não preciso contratar consultoria porque eu já domino tudo. Aí que dói, né? Cara, não, eu acho besteira gastar dinheiro com isso aí eu mesmo faço. Então, o gestor vaidoso e a vaidade na escala dos pecados é o pior, porque se você é autossuficiente, você fechou as portas para qualquer tipo de crescimento. Acabou. O que eu tenho para entregar para um gestor que já sabe tudo? O que uma consultoria vai fazer com um cara que não aceita a opinião de ninguém, que é só a opinião dele que vale, a equipe chega para dar sugestão, nenhum projeto que a equipe pontuou caminha, porque é só ele que sabe, é só ele que resolve, é só ele que manda, é só ele que define, é só ele que executa, e se é só ele que executa ainda é pior, porque nada caminha, porque tudo tem que passar por ele.
Então, a vaidade no meio empreendedor, ela mata. Né? Eu conheço muitos líderes vaidosos e eu conheço uma parcela considerável de empreendedores vaidosos que se lascaram, que faliram, justamente por ter um gênio intolerante, autossuficiente e achar que dá conta de tudo. Não dá, né? Ninguém consegue fazer. Os grandes, repara você, as grandes pessoas de sucesso, elas estão cercadas de pessoas melhores que elas. E para você se cercar de gente melhor que você não consegue se você for vaidoso. Você não dá conta. Porque eu, Wagner, eu tenho trabalhado na minha empresa o seguinte, eu quero gente ao meu lado mais competente do que eu. E aí, para eu fazer isso, eu não posso ser vaidoso, eu não consigo, senão você não sai do lugar. Então, esse caminho de você entender... Você não consegue dar luz àquela, né, àquela pessoa. Você não consegue dar voz à pessoa. Então, assim, todas as vezes que eu capacito a minha equipe, essa equipe traz um elemento novo, aquilo não foi ideia minha, mas veio e eu botei para rodar, eu não fui vaidoso e eu consegui crescer. Só pelo fato de eu não ter tido essa soberba de querer ser o dono da razão e aceitar a opinião dos outros que fez o meu negócio crescer. Então por isso que a gente coloca que a vaidade é o pior dos pecados, porque o empreendedor vaidoso, ele simplesmente para no tempo. Porque aquilo ali pode até funcionar, mas vai chegar um tempo que o mercado vai mudar, não consegue mais, porque ele não consegue adaptar. Ele não se adapta às novas regras. Você falando isso aí, eu observo muito claro o seguinte: o empreendedor que está nessa situação com esse pecado, ele vai ter um problema, né, que você já citou aqui, que é a questão dele, ele vai ser centralizador, tem que ser do jeito dele, e ele às vezes sabe do assunto que ele está falando, às vezes ele de fato foi lá, estudou e sabe o que ele está falando, só que como vira tantas coisas, ele não consegue fazer que é tanta coisa. Não dá, não sai. E aí ele assim, ele assume o marketing dele, mas ele não faz. Ele assume a outra área da empresa ali, não, eu vou fazer a gestão comercial de uma empresa, mas ele não faz. Né? E acaba que ele estagna, vai ficar estagnado. E eu tive uma experiência pessoal, porque a vaidade para mim ela foi sempre um calo, e aí já vou começar até a caminhar para a dica, né, que você me pontuou, porque o que acontece? Em geral, o que a gente percebe, e você vai fazer até uma análise psicológica disso também, e né, para quem tem um hábito de terapia, eu recomendo muito, mas você vai começar a fazer uma autoanálise, é o seguinte: desses 7 itens que eu falei aqui, tem um ali que você vai se identificar. Em geral, é o que norteia a tua vida, né? A gente sempre tem um ali que você norteia. Eu, durante muito tempo, eu percebi que uma coisa que me pegava era essa vaidade. E eu tenho uma experiência muito bacana para compartilhar, porque enquanto eu fui essa pessoa centralizadora, a coisa não caminhou. O dia que eu tomei consciência, então vamos lá, primeira dica, fazer uma autoanálise e tomar consciência. Disso aqui, onde que eu peco mais? Onde que eu erro mais? Porque aí, em cima disso aqui, se você começa a refletir, o simples fato de você julgar o olhar para aquilo já é muita coisa. O Freud já fala, o pensamento é o ensaio da ação. Só se você começar a pensar naquilo, já é uma possibilidade de você caminhar em direção àquilo. Então, o próprio fato de você parar e pensar assim, olha, talvez eu seja isso, você já começa a falar, há algo aqui que precisa ser explorado. Eu gosto muito de validar isso com as pessoas muito íntimas. Então, assim, né, pessoas maravilhosas para validar isso. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha esposa. Gente, assim, vou jogar aqui os 7 pecados capitais para vocês. O que vocês acham aqui que é o meu preferido? E aí eu comecei meio que se assustar aqui, começou meio que ser unanimidade na família aquilo. E aí eu comecei a perceber, cara, realmente tem coisa aqui que tem um histórico de vida, tem um porquê daquilo, não me justificando. Mas eu comecei a perceber o seguinte: essa autossuficiência imaginária minha, que ninguém tá me atrapalhando de crescer. Aí você começa a já estar mais aberto a aceitações. E aí quando você faz isso e consegue pedir ajuda, começam a aparecer pessoas para ajudar, e aí de repente você começa a ver opiniões melhores que a sua, você fala, opa, não doeu, não morri, tá funcionando, quero mais. E aí quando você vê aquilo ali rodando, você fala, nossa, bicho, eu tinha que ter mudado isso, era há 40 anos atrás. Então assim, o autoconhecimento, a autoanálise, a autoaceitação das tuas falhas é o primeiro passo. Há um elemento, a gente chama de elemento ontológico, né, aquilo que é natural do homem, nos pecados capitais. Se você parar assim com calma para analisar isso aqui um pouco atrás do viés religioso,
Nós falamos de 7 comportamentos humanos que é natural qualquer pessoa. Isso aqui podia ser um bate-papo de coaching, de psicologia, de filosofia, ou de autoajuda que fosse, mas nós estamos falando aqui sobre uma ótica religiosa porque é uma coisa que tem milhares de anos que tem sido refletida, discutida com um outro viés óbvio, mas que é nosso. E a reflexão disso aqui é justamente, né, o termo que a gente usa dessa autoanálise, essa expiação da culpa, ou seja, assumir que você é assim e está disposto a melhorar. Então, o que eu, Wagner, fiz? Eu consegui parar, olhar para as minhas mazelas, identificar onde é que eu errava, me comprometer com a mudança. À medida que a mudança foi acontecendo, eu comecei a perceber os ganhos que eu tinha com aquilo. Quando o ganho começa a ser maior do que a dor de segurar aquilo, você fala, peraí, pra cá é melhor, você começa a relaxar. E aí a coisa se transforma, porque você passa a ser meio que uma pessoa que passou por aquilo, mas sabe que você não precisa daquilo mais, que tem gente melhor do seu lado que vai te ajudar. E aí eu ganho a geral, porque aí eu ganho, quem tá do meu lado ganha, porque eu tô dando oportunidade pra ele botar o talento dele pra rodar. Todo mundo sai ganhando. Então, assim, a vaidade, ela é um elemento a ser combatido. Eu conheço muito gestor que é assim, né? Ela é até uma coisa muito comum no meio empreendedor. Você tá no meio empreendedor também, você conhece isso. Tem gente que é a última bolacha do pacote. Bom, se o cara é muito bom, ótimo, né? Ele tem mais aqui que bater no peito e falar que é bom. Mas é aquela velha história, né? Tem sempre algo que dá pra melhorar. Você não precisa ficar confessando em público que você é humilde, que você tá aqui pra aprender. Eu, enquanto professor, eu nunca cheguei em sala de aula e falei pro meu aluno, eu estou aqui pra aprender com vocês. Não, eu tô aqui pra ensinar. Claro. Mas eu sempre estive aberto a melhorar. Então, assim, não é você ficar bancando de humildão. Não. Reconheça os teus talentos. Mas mais importante que reconhecer seus talentos é reconhecer em silêncio aquilo que você pode melhorar e partir para ser menos soberbo, menos vaidoso, menos autossuficiente e começar a pedir mais ajuda, a chamar consultores, a chamar bons contadores, a chamar gente competente para estar do seu lado. Sensacional, viu? E eu vou te falar que eu já identifiquei demais com esse comportamento que eu sempre quis, principalmente no início do empreendedorismo, ser o mais importante da empresa. E ficava pesado. Porque se eu tomava conta de um servidor de uma empresa e eu era o que mais sabia daquele servidor, eu parava. E na hora que o servidor parava, era eu que tinha que resolver. E aí sua vida vira um fardo. Era sábado, domingo, era feriado, era a hora que eu não podia, a hora que eu estava no lazer. E aí depois eu entendi que... Aí eu comecei a trabalhar na minha cabeça de ser o menos importante da empresa. Sim. Então, por exemplo, quando a minha empresa funciona sem eu, então, ou seja, se eu não estou, está funcionando. Sim. Se eu fosse o mais importante, eu não podia afastar. Aí que tá o bacana. Você ainda é o mais importante. Só que você não precisa ficar mostrando isso. Você não tem que ficar provando isso o tempo todo. Eu fiquei afastado do meu negócio por 10 dias, que eu passei por um procedimento recente. E aí, quando eu voltei, tive a reunião com as gestoras, com o time de RH e tudo mais. E aí, a gente conversando sobre isso. Eu gosto muito de falar das minhas mudanças. A gente compartilha muito essas coisas. Aí uma gestora engraçadinha falou, nossa, você não fez falta nenhuma, eu já nem sentiu saudades. Aí eu falei, tá vendo, fica dando corda, vira isso aí. Mas o que é legal? Aonde eu sou importante, eu não apareço e eu não preciso aparecer. E funciona muito bem onde eu estou. E é isso. Aí assim, você tem que abrir mão dessa tua soberba de querer ficar provando pro mundo que você é bom e provar pra você que você é bom. O mundo pode achar o que for, o negócio é o resultado que você tá vendo, é o que interessa. Porque a gente tem muito isso da imagem que você tá passando, né? O soberbo, ele tem essa necessidade de mostrar demais que você é bom. E na verdade, quando a gente tem necessidade demais de mostrar que a gente é bom, é muito provável que na verdade você não se sinta tão bom assim, né? E você tem que ficar tentando provar o tempo inteiro. E vira quase que um ciclo vicioso, né? Você quer se provar capaz em várias situações. Aí a hora que você para e você vai falando pra ele, nisso aqui eu sou bom. Não tem que ficar sofrendo com isso. Nisso aqui eu não sou bom, vou chamar quem é. E tá tudo certo. Aí mais uma vez, se você voltar na fofa, né? Fortalezas, ameaças, fraquezas, oportunidades. E se você pegar o que você tem ali de fortaleza ali e aproveitar mais, né? Já tá ótimo, né? Já tá ótimo. Literalmente, se você vai pra trás do palco e deixa quem é necessário ficar na frente, que a coisa vai funcionar. Você não tem que estar na frente do palco o tempo todo.
Fica mais leve e funciona, Fica né? mais leve. Fica Você vai ver o resultado que se colhe, né? Aí é onde que a tua empresa cresce, porque você tem talentos ao seu lado. Ter gente melhor que você ao seu lado é a melhor coisa do mundo que pode acontecer. É aí que você cresce. Aí entra no conceito mais rico da equipe, né? Porque se você tem uma equipe que cada um faz um papel, pega aquele time de futebol que tá ganhando todas. Olha lá que cada um é extremamente importante. Se você tirou um do lugar ali, o time já começa a passar aperto, né? Aí você vai me perguntar, ô Wagner, mas e aí se eu tenho gente melhor do meu lado, como é que eu faço pra reter? Aí nós podemos marcar um outro podcast pra falar de retenção de talentos. Isso aí vai ser sensacional. Fica pra outra conversa. Aí outro tabu interessante que o pessoal fala aqui, mas eu treino o cara, depois ele sai. Então você prefere que fique uma pessoa sem ruim pro resto da sua vida, né? Não produzindo. Eu prefiro que ele seja bom e vá embora do que ele ser ruim e nunca sair daqui. Porque assim, a empresa que ela é menor, ela acaba sendo uma escola para as pessoas aprenderem e depois decolar. Hoje tá geral. O cenário hoje de você ter criação de profissionais, de talentos dentro do teu negócio. A gente tem falado muito de empresa escola, porque é importantíssimo que as empresas se conscientizem de que você vai ter que formar talentos dentro do seu negócio se quiser se diferenciar. E aí, claro que você está sujeito a perder essa pessoa lá na frente, mas se você cria essa cultura e ela é permanente, não faz diferença. Aí dá trabalho, né? Aí você tem que deixar de ser avarento, você tem que deixar de ser outro podcast irado, aí dá pra misturar isso aqui e mostrar o tanto que você tem que melhorar para crescer. Pessoal, vou aproveitar aqui e agradecer os apoiadores, né? Quero agradecer o Wagner, né? Contabilidade ícone, contabilidade consultiva. Você está trazendo aqui sempre conteúdos, né? Para que a gente faça provocações para os empresários ou para quem está querendo começar, para que ele tenha um olhar diferente, né? E os outros apoiadores, né? A Sara da Cantos Marcas Patente, você está com um problema na sua marca, né? Então você contrata uma pessoa para te dar esse suporte. Então vamos pensar, né? Eu vou idoso, não, eu mesmo vou registrar essa marca. Aí talvez alguém vai se identificar. O idoso e o avarento, né? Vou gastar com marcas e patentes, mas vou registrar. Isso sai caro. Aí depois lá na frente sai mais caro, porque vai ter que trocar a marca e por aí vai, né? Da mesma forma também, né? A Seguralta, né? A Carol traz conhecimentos aqui de seguro. Da mesma forma, não vou gastar com seguro, não. De repente aparece um problema, né? Vou fazer seguro do carro, não. De repente o carro é roubado. Não, cansei de ver isso. Dei problema, né? Não deu certo. Então, nós temos também a Seguralta que traz, né, esse universo aí de seguros empresariais, seguros pessoais, que pode trazer uma segurança maior para a empresa, né? Sim. A Teletécnico também, que está nos apoiando aqui com a parte tecnológica aqui. Show. A Brasil Fit, que está mandando para a gente o pão de queijo para a gente tomar um café aqui show, também. Viu, Brasil Fit. Tá bacana, não tá? Pode mandar mais. Pois é isso aí, pessoal. Então, quero agradecer, Wagner, no seu tempo. Você já deu várias dicas de ouro aqui, né? Mas ainda vou te pedir mais uma. Aquela assim, se você fizer isso, dá certo. Se você fizer isso, dá errado. No olhar do pecado, o que você acha? A grande sacada do pecado, assim, agora eu vou voltar até um pouco para a questão teológica, porque como a gente é uma civilização cristã, né? Parece que 80% do país, é um número alto, assim, do Brasil especificamente, é cristão. E mesmo para quem não seja cristão, o mito fundacional da nossa sociedade, ele está baseado, pelo menos do Ocidente, né, é muito baseado no cristianismo. Então assim, a gente tem conceitos que permeiam, quer você acredite ou não, tá aí, né, tá aí para você entender, e tem um senso muito comum de pecado, muito sobre o conceito punitivo, né, meio que assim, se a gente pegar os contos da antiguidade, né, os contos de Andersen, tipo o Chapeuzinho Vermelho. O Chapeuzinho Vermelho era uma história que as avós contavam para as netinhas, as mães contavam para as filhas, num tempo onde que era um outro mundo, falar, filha, não anda sozinha na floresta que você pode se dar mal. Então ele tinha todo um efeito didático de se contar aquela história para a criança, para já ir enculturando nela que, olha, tem lugar que eu entrar aqui eu vou me lascar. E à medida que o mundo foi evoluindo, foi caminhando para o outro lado, a gente percebe que as pessoas começaram a trocar isso e usar a palavra pecado, né? Então você via um pai educando e falando, não faz isso que é pecado, mas sem nunca te explicar o que é isso. E a grande questão da condição humana, e aí eu falo condição humana porque o empreendedor é um ser humano, é que somos pessoas falhas, né? O ser humano tem coisas maravilhosas que ele pode chegar a ser se quiser, mas a gente tem coisas horríveis. Né? Basta você olhar para o mundo e ver que tem coisa no mundo que é caótica.
Então, assim, esse elemento falho, ele é natural do ser humano. E o Wagner, eu tenho uma crença, aí é crença minha, de que nós estamos nesse mundo para uma evolução mesmo, para você... para mim, é meio que uma obrigação, quando eu morrer melhor do que eu cheguei aqui. Para mim, talvez por ser professor, mas para mim o mundo é uma grande escola. Tudo que acontece comigo é uma oportunidade de aprender e dar um sentido para aquilo, né? É o que o Viktor Frankl fala no livro dele, Em Busca de Sentido. Vai te acontecer coisas sem sentido que você aprenda a dar um sentido para aquilo e crescer, evoluir com aquilo. Nesse processo de crescimento, a gente vai errar muito. Né? O armatia no grego, que depois vira a palavra pecado, era uma expressão usada para os arqueiros. O que era armatia? Você vai tacar a flecha, erra. Então aquilo ali era um pecado. Bom, um arqueiro quando erra a flecha, o que ele faz? Ele tenta de novo, e ele tenta de novo, e ele tenta de novo até acertar. Depois que ele acerta, ele para de errar. Então, o que ele faz no processo? Ele toma consciência daquilo, ele vai entendendo por que ele está errando, se dispõe a melhorar e vai aprimorando até que ele para de errar. Então, nesse nosso processo, nós vamos errar muito. É natural que nós erremos, faz parte do jogo. O grande X da questão é se comprometer em melhorar. Porque a hora que você toma consciência que o teu erro te lasca, mas ele lasca também muito quem está ao seu lado, só essa consciência que, tipo assim, o que você faz, o que você fala, tem impacto para quem está à sua volta, isso por si só já te dá uma preocupação em melhorar, porque você já sabe que tem pessoas que, mesmo que não seja financeiramente, psicologicamente, depende de você. E aí, obviamente, você vai querer ser uma pessoa melhor em função desse outro, né? Na vida familiar e, obviamente, nos negócios. E quando você começa a ver os frutos disso, que são bem sutis, você vai vendo que está valendo a pena tentar acertar. Ninguém acerta tudo sempre, é do jogo, mas é importante você ter esse comprometimento em ser melhor e em ser melhor para o outro. Bom, então a minha dica de ouro para finalizar aqui é o seguinte, olha, você está cometendo alguns problemas, você já tentou mudar, não conseguiu e tal. Com essa percepção que o Wagner trouxe, olha, isso não está impactando só você, principalmente as pessoas que você ama. Então, se você tem um filho que você ama muito, uma filha, esposa, né, alguém que você ama muito, você está ou atrapalhando psicologicamente ou financeiramente. Então, pensa no amor dessa pessoa aí e escolhe um desses pecados aqui para você começar a buscar um autoconhecimento que certamente vai mudar na vida pessoal e vai sobrar mais dinheiro no caixa depois, não vai, Wagner? Fazer um desafio, põe o 7 no papel, chega lá na tua esposa, chega lá em alguém que você tem muita intimidade e fala, e aí, onde é que eu tô me lascando aqui? Às vezes você vai ter que pedir a pessoa pra assistir coragem, o episódio, né? E falar assim, pede pra assistir o episódio assiste primeiro. Lá e qual que sou eu daqueles lá? Qual deles ali é meu? Porque é difícil da gente reproduzir o que a gente falou aqui, né? Então a pessoa assistir de novo, ele vai falar assim, aquele ali é eu. Viu? Agora, se falar que é o 7, convém procurar ajuda profissional, que a coisa tá ruim. Pode procurar você lá também, né, Wagner? Bora lá. Você tem alguns recursos. Podemos tentar ajudar. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente até agora. Eu peço que você compartilhe com aquela pessoa que está precisando de rever um desses pecados aí, talvez todos, né? Aquela pessoa que está passando perrengue no empreendedorismo e também aquele que está tendo muito resultado, porque ele vai ver aqui, realmente eu evoluí muito nisso aqui. Excelente. Isso aí, Wagner, muito obrigado pela presença. Valeu, Kildare. E até um próximo episódio. Até a próxima, pessoal. Abraço. Não esqueçam de seguir @sejaícone, Instagram e YouTube. Isso aí, abraço. Abraço, pessoal.